Bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Que alegria receber você aqui mais uma vez. Olha, nós estamos falando aí por esses vídeos a respeito da questão do luto, da perda das pessoas que temos tido por esses dias, seja de algum ente querido ou seja até mesmo de alguém dessa humanidade, dessa terra em que vivemos. Queridos, eu quero falar com você de que há uma possibilidade de superação da dor, do luto pelas perdas que temos vivido. E a palavra que eu quero te deixar hoje, finalmente, é de que aqueles que conhecem em vida o poder da ressurreição não temerão o pós-morte. Não se angustiarão quando a morte vier. Eu estou usando com você, eu sou o pastor Silas de Souza, da IPI de Rolândia, e estou falando com você a respeito do texto de Atos capítulo 12, quando Herodes mata a espada Tiago. E, querido, por que as pessoas não ficaram desesperadas quando Tiago morreu? Por que a igreja de Jesus Cristo estava reunida orando por Pedro e Tiago que estavam presos? Tiago foi morto à espada. E depois que Pedro é liberto da cadeia e ele chega no lugar de oração, as pessoas continuavam orando. O luto, a dor, a tristeza pela perda do Tiago não os fez parar. E sabe por que não? Simplesmente porque Tiago e aquela igreja conheciam o poder da ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículos 3 a 7, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição e do seu poder. E lá ele nos diz que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para 500 irmãos e depois ele apareceu a Tiago e no final para o próprio Paulo. Olha que coisa interessante, queridos. O Senhor Jesus ressuscita, ele aparece para Pedro, aí ele aparece para 500 irmãos e depois ele aparece para Tiago. Sabe o que isso me leva a entender? Que o Senhor Jesus teve 2 encontros pessoais e outros encontros coletivos. Quais foram os 2 encontros pessoais que Jesus teve? Quais foram os 2 encontros individuais que Jesus teve? Um foi com Pedro e o outro foi com Tiago. E o Tiago, que acaba morrendo em Atos capítulo 12, o Tiago não tinha medo da morte, porque Tiago já conhecia o poder da ressurreição. Tiago esteve pessoalmente com Jesus Cristo, o ressurreto. Então, querido, aquele que conhece o poder da ressurreição, ele vai ter tristeza pela perda de um querido, ele vai ter a saudade pela perda de um querido. Mas aquele que conhece o poder da ressurreição não se desespera, não se abala, não se abate, não se deixa destruir pela ausência de alguém que não está perante os nossos olhos, mas que continua vivo, porque o poder da ressurreição de Cristo, o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está dentro de nós, está em mim, está em você, porque quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E foi esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse Espírito habita em todo aquele que nele crê. Então, se você conhece o poder da ressurreição, querido, você não vai temer a morte. E quando que eu conheço o poder da ressurreição? Eu conheço o poder da ressurreição em vida. Aquele que conhece o poder da ressurreição em vida não vai sentir falta desse poder depois da morte. Pelo contrário, vai usufruir deste poder depois da morte. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para você, como ele disse para Marta e Maria lá, perante o lugar onde Lázaro havia sido sepultado. O Senhor Jesus disse para Marta: Marta, eu não te disse que se você crer você vai ver a glória de Deus? E aí ele fala: se alguém crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim e morreu, não fica morto para sempre. Porque o poder de Deus, que opera através do Espírito Santo, entra em ação
e faz o verdadeiro milagre que tanto precisamos. O Senhor Jesus hoje é capaz de ressuscitar os teus sonhos. O Senhor Jesus hoje é capaz de ressuscitar a tua alegria, a tua paz, mesmo vivendo o luto da perda de alguém querido. Talvez você seja daquelas pessoas que, por conta de toda essa situação que temos vivido, de pandemia, de violência, de loucura, esteja com medo, esteja apavorado, preocupado com o amanhã, sem saber falar, meu Deus, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser esse tempo. E o Senhor mandou te dizer que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tiago teve um encontro com Cristo, ressuscitado. Então ele já sabia de uma coisa: ainda que eu morra, eu viverei. Aquele que tem um encontro com Cristo, que está vivo, não tem medo de morrer. Aquele que teve um encontro com Cristo, que está vivo, não se abala, sofre, mas não se abala com a morte daqueles que sabem, creram em Cristo, porque sabem exatamente o seu destino. Você lembra aquele ladrão lá na cruz? Havia dois, Jesus estava no meio. E aí um disse: se você é mesmo Cristo, então salva você e salva nós também. O outro ladrão, pelo contrário, disse: rapaz, nem mesmo estando debaixo da mesma condenação você vai se humilhar. Nós estamos aqui por justiça, erramos, mas esse é o que fez. Aí ele volta para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala: eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai ressuscitar. Você vai morrer hoje, mas você vai ressuscitar e você vai andar comigo para sempre. Olha que coisa boa. E Jesus estava dizendo isso para um ladrão, um malfeitor, e que a gente quer condenar, mas Jesus quis salvar. Talvez você esteja sendo condenado, talvez você esteja sendo acusado, talvez você esteja sendo julgado. Alguém disse que as pessoas recebem mais flores depois da morte do que em vida, porque talvez o remorso seja sempre muito maior do que a gratidão. É verdade. Talvez há tanto sofrimento na beira de certos caixões porque há muito remorso de coisas que não se fez, de situações que falam: meu Deus, por que eu não ajudei mais, por que eu não cheguei antes? Querido, você pode viver sem esse peso na tua consciência. Muda de atitude hoje. Começa a fazer aquilo que é justo e bom agora. Sabe aquelas pessoas que você sente falta e que você precisa dar uma ligada, passar uma mensagem, dizer que está sentindo falta? Faça isso, querido. Faça isso agora. Sabe aquela pessoa que você sente necessidade e pensa que podia bem presentear? Faça isso, querido. Faça isso agora. E quando acontecer qualquer coisa, o poder da ressurreição vai te fazer lembrar das coisas boas. O poder da ressurreição vai te levar a entender que nada ficou para trás pendente, mas que tudo aquilo que Deus te propôs no coração você fez, e por causa disso hoje você pode viver em plena paz. Aquele que conhece o poder da ressurreição não sofre pela morte. Aquele que conhece o poder da ressurreição que está em Cristo Jesus não vive debaixo de opressão, de angústia, mas vive debaixo da graça, do poder, do amor de Deus, daquele que prometeu que quem crer em mim, disse ele, ainda que morra, viverá. Então, nesse período de morte, nesse período de angústia, nesse período de tanta situação que temos vivido, você pode ter paz, porque disse Jesus: eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E a glória de Deus, querido, vai muito mais além do que essas coisas que os nossos olhos podem ver. Porque segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o que nós vamos viver depois da morte são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu no coração do homem. Tão lindas, tão maravilhosas, tão poderosas são essas coisas. Coisas que não tem nessa terra. Então, em nome de Jesus, descansa o teu coração. Creia em Jesus Cristo. Confia nele. E pode ter certeza que o mais ele fará. E a dor do luto, ela vai se transformar em
saudade, que é o que deve ser, mas não abatimento, não desespero, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de qualquer coisa daquilo que podemos pedir, sonhar ou pensar, segundo o seu poder, e esse poder é o poder da ressurreição. Recebe essa palavra e que você seja poderosamente abençoado. Quero deixar essa palavra com você, te convidar para estar com a gente. Sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia. Quero convidar você para estar com a gente. Você pode entrar em contato no telefone 43 30 15 27 27. É um WhatsApp também, é da secretaria. Pode ir lá pessoalmente na rua Hugo Maria do Vale 422. Também a secretaria, marcar ali um horário. Vamos orar junto, vamos conversar. Ou então você pode chegar ali na igreja, numa das nossas atividades. Nós ficamos na Santos Dumont 1075, no centro de Rolândia. Santos Dumont 1075, centro de Rolândia. Se inscreve aqui no nosso canal, no YouTube, Em Frente Responde. Vai lá na página do Facebook, curte. Vai lá também no Instagram e segue. E você vai ter palavras como essa para te abençoar todo dia aqui na TV Cultura, segunda a sexta, às 2 da manhã e às 1h30 da tarde. E pela vida, através dessas redes sociais. Quer falar também com a gente pessoalmente? 439-9147-5007. 439-9147-5007 é o nosso WhatsApp do Em Frente. Querido, eu posso só te dizer uma coisa nesse momento. Eu aqui, te amo em Jesus. Deus te abençoe e não esquece, Em Frente. Até o próximo. Tchau.